grande alegria no coração. Eu saúdo toda a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Você se sente alegre nessa noite, irmãos? Existe uma causa de tudo isso. Essa causa é Jesus. Ele é o qual nós vamos buscar nessa noite. Ele está no meio de nós. Nós agora vamos orar para que Deus venha falar com cada um nessa noite, porque nós queremos ouvir a palavra de Deus. E através da serva do Senhor, Ele vai falar comigo, vai falar contigo também nessa noite. Soberano Deus, maravilhoso Senhor, agradecemos, Senhor, por estar conosco nessa noite. Venha falar com a tua serva, meu Pai, que não seja ela falando, mas sim o Senhor falando no coração dela, para que ela possa expor para nós aquilo que o Senhor quer, que o Senhor determinou em nossas vidas. Pai, abençoa, Senhor, porque em Ti confiamos um dia a nossa vida e estamos esperando, Senhor, a Tua vinda ou a nossa ida até o Senhor. Mas antes de tudo isso, temos que perseverar na Tua presença. Por isso, abençoa, Pai, em nome de Jesus. Dê a ela a palavra, Senhor, palavras a qual acalmam o meu e o seu coração. Senhor Deus e Pai, abençoa ela, para que ela venha trazer lá do céu, porque o Senhor está ouvindo este culto nessa noite, e está mandando de lá aquilo que nós estamos entendendo, porque o nosso coração se alegra, e quando nós se alegramos, é porque o Senhor está na casa. Por isso, Deus o abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Eu cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Estamos felizes por estarmos juntos nesta noite. Quero expressar minha gratidão ao pastor desta igreja, às irmãs, a toda a igreja, por me permitir estar adorando ao Senhor nesta noite junto com vocês. Que Deus possa lhes recompensar em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Nós vamos ler juntos a palavra do Senhor e Ele vai continuar a falar ao meu e ao seu coração. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25. Todo mundo encontrou? Tem alguém perdido, pede socorro. É importante que você encontre o texto, para na sua casa você meditar de novo e Deus falar de novo ao seu coração. Está escrito assim no versículo 1. Amém? Todo mundo conectado? Amém. Está escrito assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois,
Senhor Deus, apresentamos o nosso coração a Ti. Falando, o Senhor já está. Pedimos que o Senhor continue a falar conosco. É a Tua igreja, é o Teu povo que está reunido nesta noite, neste lugar. E o Senhor nos trouxe para o despertar. O Senhor nos trouxe, meu Deus, para renovar as forças de alguns. Meu Deus, para colocar a alegria no coração de outros, para fazer com que outros se posicionem. Existem as razões, os propósitos pelos quais o Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Continue nosso meio, continue falando com os nossos corações. Precisamos entender a Tua voz nesta noite. A igreja é Tua, o povo é Teu e precisamos Te ouvir. Fica conosco, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se nós podemos assentar em vossos lugares, em nome de Jesus Cristo. Então, nós estamos vivendo na última hora da igreja. E fico feliz quando chego num culto como esse, em que as irmãs se preocuparam em olhar para o propósito pelo qual nós fomos chamados. Nós somos chamados para servir ao Senhor, mas não é apenas com o propósito de sermos felizes aqui na terra. Nós somos chamados para servir ao Senhor com o propósito de sermos fiéis até o fim, porque um dia Ele vai nos levar para morar com Ele. Mas certa vez Jesus disse para os seus discípulos assim: não se turbe o vosso coração, não se preocupe, nem se atemorize, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse: se não fosse assim, eu não vou, teria dito. Jesus disse para a igreja: não se preocupe, não tenham medo de nada. Há um propósito para vocês me seguirem. Eu vou para o Pai, eu vou preparar uma morada para vocês. A gente precisa acordar. Esse culto é um despertamento. Esse culto é um sinal de alerta do céu para mim e para você. Porque estamos servindo ao Senhor e a igreja nesse tempo está muito preocupada com a terra e está esquecendo do céu. Estamos muito focados em coisas que passam e estamos esquecendo da eternidade. Mas o céu, Deus nos ama de tal maneira que quando a gente começa a se perder, Deus prepara um culto como esse para dizer para a gente: não se distraia. Não se distraia. Jesus, quando estava explicando para os seus discípulos como seria o final de todas as coisas, como seria o arrebatamento, ele diz assim: como foi nos dias de Noé, assim será na volta do Filho do Homem. Ele diz assim: nos dias de Noé, todos estavam preocupados consigo mesmos. Eles comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. E Noé construiu a arca, entrou na arca e eles não perceberam. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Eles estavam tão ocupados com coisas aqui na terra que não perceberam que o céu estava em movimento. E a Bíblia diz que assim como foi antes do dilúvio, assim seria também na época da volta de Jesus. Você consegue entender os sinais que nós estamos vivendo? Você consegue entender como é que nós estamos distraídos com tantas coisas? E detalhe, quando Jesus fala da época de Noé, você percebe que é uma nação, é um povo que está pecando. Mas quando Jesus vai dizer aos discípulos o que o povo está fazendo, Jesus não nomeia os pecados deles. Apesar de ser uma nação corrupta,
adormecemos e perdemos o Senhor. Então Deus nos trouxe aqui nesta noite para nos perguntar: o que é que está nos distraindo? O que é que está tirando o foco? O que é que está tirando a igreja do propósito? Jesus está explicando para os discípulos, dizendo assim, quando ele fala das virgens, ele diz assim: é um povo, é uma totalidade de um povo que se rendeu ao Senhor e que ouviu: vinde a mim os que estáis cansados e oprimidos. Eles levantaram as mãos, decidiram negar a si mesmo, porque ele está falando de virgens, então ele está falando de gente que se purificou, de gente que se limpou e veio. Irmão, a gente precisa entender isso. Todas elas eram virgens, a totalidade estavam afastadas do pecado. E elas têm um encontro com o noivo, elas têm um encontro com o esposo, elas são amigas do esposo. A Bíblia diz que nós seremos amigos de Cristo quando nós fizermos o que Ele nos manda. E elas tinham um encontro marcado. Todas elas decidiram ir ao encontro do esposo. Mas o que parecia bem, nem tudo era bem. Porque eram 10 da totalidade separadas do mundo, mas 5 delas tomaram uma decisão inesperada no início da caminhada ao encontro do noivo. Isso chama a nossa atenção para nós entendermos que a responsabilidade é pessoal. Servir ao Senhor, se preparar para encontrar com Ele, depende de mim, depende de você. Você não pode me levar assim como eu não posso te levar. A decisão é pessoal. Então nós temos hoje para rever as nossas decisões. Nós temos hoje para entender para onde nós estamos caminhando. Porque quanto à libertação, quanto à cura, quanto a milagre, Jesus nos deu poder para realizar grandes sinais. Mas quanto à salvação, eu preciso entender que eu preciso me limpar todos os dias. Não existe essa história de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma desculpa que o inimigo colocou no coração da igreja. A Bíblia deixa claro que é quem perseverar até o fim que será salvo. Eu posso servir a Deus por 10 anos, mas eu não vou até o fim, não adiantou nada meus 10 anos. Eu posso servir a Jesus por 20 anos, mas se depois de 20 anos eu desistir, não vai adiantar os meus 20 anos. Ele volta e eu fico. A responsabilidade é pessoal. 5 delas tiveram uma decisão meio louca. Elas até pegaram as suas lamparinas. As suas lamparinas estavam acesas, mas decidiram não levar reserva. 5 decidiram, pegaram as suas lamparinas e pegaram as suas reservas. Para ficar simples para você entender, é assim: uma igreja na totalidade servindo ao Senhor, metade, 50% da igreja decide que vai apenas carregar uma Bíblia, ou vai apenas mudar as suas vestes e dizer: eu sou crente. Quando chega aqui na igreja, convence o pastor, convence o ministério, convence a igreja. E isso é uma igreja que tem lamparina. Agora, uma igreja que tem reserva é uma igreja que muda assim as suas vestes, que muda assim as suas ações, que dá meia volta para o pecado, que mostra quando está reunida como corpo, que serve ao Senhor. Mas que quando ela está sozinha, o céu sabe quem é ela. Quando ela está em casa, ela tem reserva. Quando ela dobra os joelhos, o céu sabe quem é que dobrou os joelhos. Uma noiva, uma igreja com lamparina acesa, é uma igreja que mostra para o mundo que é cristã. Mas uma igreja que tem lamparina e tem reserva, é uma igreja que mostra para o mundo e mostra para o céu que você serve ao Senhor. Então entenda
sono é inevitável. Consegue entender que dormir não é pecado? O que é pecado é dormir sem estar preparado. Nos cansar é normal. Mas se temos azeite de sobra, a gente para e descansa, mas a gente reage e se levanta. O negócio é que nós fomos chamados, nós levantamos as nossas mãos, mas nós não conhecemos quem é que nos chamou. Porque eu só posso conhecer quem me chamou se eu examino as Escrituras. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais nela. É nela que está a história, é nela que está a vida eterna, é nela que está a revelação, é nela que eu conheço quem foi que me chamou. Muitos de nós, igreja do Senhor, estamos servindo a um Deus que nós não conhecemos. Porque a gente diz: eu não tenho paciência de ler. Alguém diz assim: eu leio, mas eu não entendo. Mas se você deixar de ler, você vai passar a entender? Então, se você não entende, leia. Se não entendeu, leia de novo. E quando o céu vê que você está se esforçando, o Espírito Santo te revelará. Mas nós nos acostumamos a dizer: eu não entendo, é muito complicado, é uma linguagem difícil. Irmão, é a hora da gente acordar e entender que nós fomos chamados para um propósito. Se eu durmo, se eu me canso, se vem os dias maus, como a irmã disse, os dias de enfermidade, mas se eu tenho reserva, essas coisas não me matam. Se eu tenho reserva, essas coisas não me tiram da posição. Porque luta todos nós teremos. Jesus disse: não se preocupe, não se turbe, não tenha medo. No mundo vocês vão ter aflição. No mundo vocês vão passar por vento e adversidade. Mas se a gente busca a palavra, se a gente tem a luz e busca o Espírito Santo, a gente dá conta e vai até o fim. Jesus, uma certa vez, ensinando aos seus discípulos, ele disse assim: olha, o homem prudente, quando ele vai construir a sua casa, ele capricha no alicerce. Quando ele vai construir a sua casa, ele gasta tempo no alicerce. Porque se ele investe no alicerce, a sua casa não cai. E ele deixa claro assim, que vai chegar um dia que esse homem que construiu a casa vai enfrentar um monte de problemas de uma vez só. Ele diz assim: vai chegar um dia que vai cair chuva do telhado. Vai chegar um dia que essa chuva vai vir acompanhada de vento que vai bater na janela. E essa mesma chuva que caiu no telhado é a mesma que vai virar enchente e vai subir no alicerce. Consegue que Jesus está dizendo que vai vir tudo de uma vez? E aí acontece um problema com você e depois outro. E aí você acha que o céu foi pego de surpresa. E Jesus disse: vai vir tudo de uma vez. Mas se esse homem foi prudente, se ele teve reserva, se ele caprichou no alicerce, os dias maus não lhe destruirá. E esse homem prudente é quem? É aquele que ouve a palavra e a pratica. É aquele que ouve e guarda no seu coração. E aí quando os ventos vierem, quando as tempestades vierem, quando as enchentes vierem, você sabe quem foi que te chamou. Você sabe a quem você serve. Você sabe que Ele não perde o controle de nada. Então entenda, você é a igreja, nós somos a igreja e nós estamos em uma caminhada. A responsabilidade de ter reserva é minha e é sua. Então, se você começou bem, começou se afastando do mundo, se limpando de toda a
A gente acostumou a orar o Pai Nosso como uma oração corriqueira, mas na verdade, quando você ora o Pai Nosso, você está dizendo: venha o teu reino. Você está dizendo, entrou no seu quarto, você está dizendo: na minha casa, eu quero que o Senhor se assente na cadeira de governo. Porque reinar é o quê? Sentar numa cadeira de governo. Eu estou dizendo: venha o teu reino. Se o Senhor se assentar na cadeira de governo, aqui em casa, a gente vai fazer a sua vontade. Aleluia. Se o Senhor assentar no centro do governo da minha casa, aqui nós nos renderemos ao Senhor. Aleluia. Se o Senhor se assentar na cadeira de governo, nós teremos vida de cristão lá fora, mas nós seremos cristãos aqui dentro. Irmão, nós estamos perdendo os nossos valores dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, nós não nos preocupamos em ser testemunha de Jesus. Por isso que a gente vê tanto filho perdido. Por isso que a gente vê tanto adolescente querendo morrer. Por isso que a gente vê tantos jovens perdidos no caminho. Porque queremos ter lamparina acesa aqui. Queremos mostrar para a igreja que nós somos uma bênção, mas e lá em casa? Como é lá em casa? Como é que o teu marido olha para você? Como é que a tua mulher olha para você? Como é que os teus filhos olham para você? Irmão, é a última hora. Ou a gente entende que Jesus está à porta, ou o nosso sacrifício, o nosso esforço, a nossa rendição será em vão. Nós precisamos rever. A Bíblia diz que uma mulher, Jesus disse assim: qual mulher que tendo 10 dracmas, se ela perder uma, ela não se posiciona? Entenda que Jesus está dizendo que ela perde valores dentro de casa. E sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente perde e a gente bota a culpa no outro. A síndrome de Adão ainda grita em nós. A gente perde e diz: a culpa é da mulher. A mulher olha e diz: a culpa é da serpente, mas isso está entranhado em nós. Quando tem um problema em casa, a gente diz: a culpa é do pai que não deu atenção. A culpa é da mãe que não viu isso. A culpa é do menino que não viu isso. Irmão, nós precisamos, como igreja, fazer como aquela mulher que Jesus disse: qual mulher que se perder valor não se posiciona? Jesus está acreditando nas mulheres e dizendo: se ela perdeu o valor dentro de casa, quem perdeu foi ela, quem vai trabalhar dobrado é ela. Jesus está dizendo que se ela perde, ela vai descobrir que perdeu porque faltou luz lá. Perdeu porque não tinha reserva na lamparina. Mas ela vai dar um jeito e vai acender a lamparina dentro de casa. E quando ela acender a lamparina, ela vai descobrir que, como estava em trevas, enquanto ela não chegava, o inimigo colocou um monte de sujeira lá que ela nem viu. Mas quando ela acende a luz, ela descobre que vai ter que botar a vassoura para trabalhar. Ela vai pegar a vassoura e incansavelmente vai limpar a casa. E ela vai fazer isso porque ela não abre mão dos seus valores. Ela não abre mão das suas dracmas. Ela não abre mão daquilo que é importante para ela. Então Jesus está dizendo: ela vai acender a luz. Ela vai descobrir onde está a sujeira. E ela vai pegar a vassoura e ela vai limpar. Sabe qual é o nosso maior problema? É que a gente está terceirizando tudo. O que é para nós fazermos, a gente está jogando para o céu. E aí o céu não faz porque a responsabilidade é nossa. Aí a gente diz o quê? Igualzinho a Adão, a culpa é do Senhor. Porque quando ele diz a culpa é da Eva, ele está dizendo o quê? Eu estava dormindo e nem vi quando o Senhor formou ela. Então se ela me deu problema, a culpa é do Senhor. Então entendo, assuma a responsabilidade.
responsabilidade. Assuma a responsabilidade e procure receber de volta a reserva. Tem a vida diante dos homens como servo de Deus, mas tem a vida dentro da sua casa como crente fiel ao Senhor. Quando Ele te chamar na madrugada, não finja que não entendeu. Não vá para o consultório médico dizendo: doutora, eu não consigo dormir. Isso não é problema para o médico, isso é problema entre você e Deus. Jesus te chama na madrugada, se posicione. Se posicione em oração e diga: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer falar comigo? O que é que o Senhor quer revelar ao meu coração? Tem coisas dentro da nossa casa que a gente não está enxergando porque estamos dormindo demais. Dormir para cuidar do nosso corpo é necessário, mas dormir o sono da indolência não dá, irmão. É noite de nós despertarmos do sono, porque Ele está às portas. Às 10 tinha uma lamparina, às 10 dormiram. Então dormir não é pecado. O negócio é, antes de dormir, o que é que eu faço? Antes de parar para descansar, o que é que eu faço? Se tem reserva, tá tranquilo. Elas dormem. E aí a Bíblia diz assim que meia-noite é a hora mais escura da noite. Para quem está no deserto, é a hora mais fria da noite. Entendeu que hora que o noivo está vindo? Na hora mais escura, que você não consegue enxergar a ponta do nariz. Você olha e não enxerga a ponta do nariz. Pois é, isso é meia-noite. Meia-noite é quando você olha à sua volta e você procura por alguém e não encontra. Meia-noite é aquela hora em que tudo estreita e você espera que aquele amigo que um dia você ajudou esteja com você e, para sua surpresa, ele não está. Meia-noite é aquela hora que você cuidou de tanta gente e quando você precisa de cuidado, não tem ninguém para cuidar de você. Então essa é a meia-noite. Mas se eu tenho reserva, eu entendo que o meu socorro vem do Senhor. Mas se eu não tenho reserva, eu começo a dizer: vou sair da igreja, vou trocar de igreja, não vou mais dirigir o departamento, não vou mais cuidar de nada, porque a minha vida está enrolada. Mas se você tem reserva, você vai se arrastando mais velho. Você não sabe como é que você vai sair da situação, mas você vem a si mesmo. Porque você sabe que só Ele pode te socorrer. E é isso que Jesus está dizendo, a hora mais complicada. Quando parece que tudo é treva, quando parece que não tem mais jeito. Aí alguém percebe que está todo mundo dormindo. Mas tem alguém acordado. O esposo está vindo, o noivo está vindo, e alguém diz: aí vem o noivo. Você consegue entender quem é que está dizendo aí vem o noivo? Aquele que veio estar conosco. E que o maior desejo dele é voltar para casa. Mas ele só pode voltar para casa se levar a mim e a você. Porque ele tem um compromisso de falar aos nossos corações, de nos consolar, de nos dirigir e de tratar conosco. O Espírito Santo, o amigo do noivo. Ele tem gritado aos nossos ouvidos, aos nossos corações, dizendo: aí vem Ele. Aí vem Ele, esta é a última hora.
poder para expulsar demônio, para libertar o oprimido, para curar os enfermos, mas salvação não. Lembra de Pedro e João na Porta Formosa? O que eu tenho, eu te dou. Pedro e João têm uma unção, eles estão renovados pelo Espírito Santo. Olha para o homem paralítico e diz: o que nós temos, nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Estende a mão e o moço se levanta. Então a gente precisa entender que tem coisas que estão na sua mão para fazer. Mas tem coisas que você precisa aprender o mistério do não. Se você não aprender isso, você morre. Se você não aprender a dizer não na hora certa, você vai entrar em guerra que não é sua. Você vai colocar a mão em coisas que não era para você botar a mão. Eu tenho certeza que 50, 60% da igreja está passando por luta que não era sua. Você não aprendeu o mistério do não. Você não aprendeu a dizer: não, agora é contigo. Agora quem paga o preço é você. Aí você vai lá e entra na guerra do irmão, entra na guerra do irmão, e Deus vai lá e diz: quem te mandou tocar nisso? Elas são virgens, elas são prudentes e elas sabem dizer não na hora certa. Não negocie com as suas reservas. Não negocie com a sua salvação. Não negocie, meu irmão, entenda. Hoje a gente tem tempo, mas amanhã pode ser tarde demais. Então não fica confiando a sua salvação aos outros. Não fica confiando a sua salvação a terceiros. A decisão é pessoal. Elas disseram: não, a gente não pode. Se a gente for ajudar, vai faltar para nós e para vocês. Elas estão dizendo assim: o negócio é o seguinte, se eu for te ajudar, você se perde, eu também me perco. Aí elas estão dizendo: vai lá, tenta pagar um preço. Vai lá, tenta encontrar alguém que venda para vocês. Tenta encontrar alguém que possa lhes ajudar. E ela sai no desespero. Por que é que sai no desespero? Porque não conhece a verdade. Porque se conhecesse, saberia que não ia dar tempo. Se conhecesse a verdade, não teria deixado para a última hora. Quantos de nós estamos deixando para nos posicionarmos amanhã? Quantos de nós Deus tem chamado para um envolvimento maior e a gente fica encostado no canto dizendo: não vou para o meio que eu não quero saber desse problema. Quem te diz que ficar encostado na parede vai te livrar dos problemas? Se Ele te mandar ir para o meio, vai para o meio e se envolva. Porque quem te chamou te garante. Quem te chamou te garante. Então pare de dar desculpas dizendo: quando eu for curado eu faço. Não, quando meu casamento mudar eu faço. Não, quando a minha família mudar eu faço. Irmão, isso são coisas que nos distraem. Entenda. Aí eu estou doente, como é que eu faço? Não, faz a obra doente mesmo. Está no culto, alguém diz: olhe por mim, que às vezes você vai orar por alguém, ele está sentindo uma dor que você também está sentindo. Aí você diz: não, eu não posso orar porque eu estou sentindo dor. Quem é que vai curar, você ou Jesus? Se alguém chegou para você e disse: olha por mim, você está sentindo, bota a mão de Jesus, faz aí, faz aqui também. Aí está feio, mas aqui está complicado também. Mas quando você se move, o céu reage em seu favor. É quando você se move, coisas. Lembra de Jó? Lembra a vida miserável que ele estava? O homem estava podre, fedendo. E aí Deus olha para ele e diz para ele: a primeira coisa que eu quero restaurar na sua vida é a sua adoração. Então vai lá e constrói um altar de adoração. Consegue entender? Jesus não tocou, tirou a lepra, Jesus não tocou, restituiu. Não, primeiro você vai lá e faz um altar de adoração. Consegue entender que para mudar a sua história é posicionamento em oração? Consegue entender que a resposta que você está procurando nem sempre está na mão do médico, mas está no altar? Um monte de gente sofrendo de síndrome do pânico, um monte de gente sofrendo de depressão, um monte de gente dentro da igreja pensando em suicídio, namorando a morte. Que é isso, irmão?
decisões sem consultar o Senhor e pagam alto preço. Às vezes a ordem do Senhor é fique aqui. E aí você olha e a coisa complica, que o vento assopra aqui, e você diz assim, lembra de Ruth e a sua família? Lembra de Noemi e sua família? Aí eu vou sair da terra do pão e eu vou lá ali. Não consultou a Deus, pagou um alto preço. Aí quando volta o quê? Não me chame de Noemi, mas me chame de Mara, me chame de Amarga. Por quê? Porque tomou decisão sem consultar o Senhor. A gente faz isso. Se aqui é a terra do pão, o vento assopra, mas vai passar. A crise vem, mas não é eterna. Os problemas vêm, mas tem dia e hora marcado para terminar. O que eu tenho que fazer? Me posicionar. As prudentes olham e dizem, não, se a gente der, vai faltar para vocês e para nós. Vai lá e paga o preço. Não pagou antes, vai pagar de última hora. E não adiantou nada. Por que a gente deixa para pagar o preço quando a gente está lá no leito de enfermidade? Não dá para pagar o preço antes? Por que a gente decide levar Jesus a sério quando as nossas forças forem embora? Quando a gente não tem mais vigor? Quando Deus precisa de você hoje? Deus precisa de você agora. Deus quer te usar na sua casa, na fábrica que você trabalha, na casa de família que você trabalha, na escola que você estuda. Os jovens dizem assim, eu sou muito jovem para isso. Não, o céu não errou quando te chamou. Se Deus te chamou com 12, 13, 14, 15, a casa caiu com você. Deus te chamou, quem manda na sua vida é Ele. Esse negócio de livre-arbítrio, isso é ilusão. Você vai não, mas eu tenho meu livre-arbítrio. Quem te falou isso, irmão? Depois que você se rende a Ele, que Ele se assenta na cadeira de governo, aqui nós fazemos a vontade dEle. Quando Ele se assenta na cadeira de governo, alguém pisa na gente, a gente perdoa como é perdoado. Aí tem um monte de gente carregando dores na alma, porque diz, não vou liberar perdão, porque ele não merece meu perdão. E meu perdão não é merecimento, a gente também não merecia. Nós somos resultado de amor. Entenda que quando você não libera perdão, você está bebendo veneno esperando que o outro morra. Gente que te feriu na caminhada nem lembra que te feriu. Você está perdendo a sua vida com Deus, você está perdendo as suas reservas, a sua lamparina está se apagando e quem te machucou nem se lembra mais. Então se posicione nesta noite. Nesta noite, o amigo do noivo vem aqui para te dizer que ele vem aí. Ele está às portas. A ciência já se multiplicou, o amor de muitos já esfriou. Estamos ouvindo de guerra, de rumores de guerra. Estamos ouvindo de pai matando filho, de filho matando pai. Estamos olhando e vendo as densas trevas tentando dominar o Brasil. E a gente faz o quê? O Brasil está quase meia-noite e os crentes estão desesperados. Está comendo por quê, meu irmão? Aprenda a descansar no Senhor. Aprenda a se posicionar no Senhor. Porque não importa em que direção o Brasil vai, a sua vida está guardada no Senhor. As prudentes disseram, vai pagar o preço agora. Elas saíram loucas, desesperadas, para tentar comprar o azeite tarde demais. Para tentar reacender a lamparina tarde demais. E aí quando elas voltam, você viu aqui o que aconteceu. A porta já havia se fechado. E o que é mais triste é que quando elas chegam desesperadas, trazendo azeite, o céu olha e responde o quê? Eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque o céu não conhece quem não tem reserva. Vida diante dos homens não quer dizer nada, para o céu o que conta é vida diante de Deus. Você vai lá nas cartas que Jesus mandou o João escrever na ilha de Pátimo. Em todas as cartas está escrito assim: eu sei as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Então entenda, o céu te conhece. Então é noite de nós nos posicionarmos. Porque naquele grande dia, nós queremos ter lamparina acesa, mas nós precisamos de reserva. E enquanto não
chega o grande dia. Nós precisamos de reserva, porque todos os dias tem uma pessoa sofrendo e nós precisamos socorrer. Não dá para fazer isso sem reserva. Então é noite de nós nos posicionarmos e eu quero que você coloque de pé.